Caríssimas pessoas, eu estou muito feliz aqui. A gente está iniciando esse projeto que é o ArtaCast. Então, a gente vai agora trabalhar de maneira sistemática e contínua com a produção de conteúdos. É claro que o nosso pilar é gestão de pessoas, né? Esse é o escopo de trabalho da Arta, é isso que a gente leva aí como propósito, mas a gente tem a felicidade de ter muitos parceiros, né? E de trocar ideias com profissionais de altíssimo nível profissional, empresarial, e a gente vai, no ArtaCast, compartilhar conhecimento com vocês. A gente só acredita que conhecimento se constrói juntos, a soma de muitas sabedorias. E a gente tem hoje aqui Edísio Freire, que é uma delícia, é um amigo, é um parceiro, é um profissional extraordinário. Quero que vocês curtam esse momento, a gente vai falar de gente de grana. Edísio, gente, é economista, é colunista da Band, é colunista do Correio e é planejador financeiro. Então, meu amigo, bem-vindo. Que bom iniciar o ArtaCast com você, é uma honra. E a gente vai fazer o que a gente mais faz e gosta de fazer, trocar ideias sobre aquilo que a gente entende que a gente consegue ajudar as pessoas, né? E a gente está falando hoje de empresários. Então, eu quero que você se apresente. Eu já vou te provocar com uma coisinha. A gente vai falar de gente de grana. E eu já quero começar, depois da sua apresentação, que você conte o que é que quebra uma empresa. Aí você vai dizer, meu Deus do céu, a gente vai falar para o empresário que está sonhando em abrir uma empresa. E você já quer que eu fale do que é que quebra? Exatamente. Bem-vindo ao ArtaCast. Maravilha, Fá. É muito bom, a honra é minha, né? Bater esse papo com você nesse ArtaCast aqui, que vai com certeza ser um sucesso. E falar de pessoas, falar de grana, falar de gestão de negócios é sempre muito prazeroso. E com você fica ainda mais incrível, né? Meu nome é Edísio Freire, eu sou economista de formação, tenho uma especialização em finanças, sou planejador e educador financeiro, né? Tenho aí uma coluna na Band News Salvador, com muita honra, com muito orgulho, no Jornal Correio, que a gente vem fazendo esse trabalho aí há alguns anos. E que me alegra muito, porque é uma forma de conseguir transmitir um pouco, né, da informação, do conhecimento, da experiência, para que isso chegue a quantidade maior de pessoas possível, que isso é o nosso propósito, né? Não é fazer por fazer, a gente levar mais informação e conhecimento, e tanto como na área de pessoas, assim como na área de finanças, nunca é demais aprender, saber, conversar, né? E como você bem colocou aí nessa primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo, o que é que quebra uma empresa? Lógico que ninguém abre empresa para quebrar, né? Você abre empresa para ela dar lucro, você abre a empresa para que ela tenha prosperidade, você abre a empresa para mudar o mundo, né? Essa é a visão, inclusive, da Apple, mudar o mundo com a tecnologia. E eu acho que todo e qualquer empresário tem esse sentimento. Ninguém abre um negócio para não dar certo. Mas se não tivermos alguns cuidados, e de fato isso pode acontecer. E eu gosto muito de trazer um exemplo do seguinte: o objetivo de um negócio é dar lucro, mas o que quebra uma empresa não é a falta de lucro, é a falta de caixa. Perfeito. Olha que interessante. Não adianta você ter uma empresa dando bons lucros se a sua gestão financeira não estiver eficiente. Se ela não estiver produzindo os resultados que de fato vão dar sustentabilidade ao seu negócio. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos que num determinado empreendimento, você está lá num comércio qualquer, você comprou... Vou pegar um exemplo de um veículo, que é um bem de alto valor agregado. Se você comprou um veículo por 80 mil, e vendeu esse veículo por 100 mil, óbvio que qual foi o lucro? 20 mil reais de lucro. Para ficar fácil a conta aí, você teve 20% de lucro. Vamos fazer uma contazinha de padaria aqui só para facilitar o entendimento. Massa, eu comprei por 80, vendi por 100, tive lá 20 mil, 20% de lucro. Massa. Mas imaginemos que nesse mesmo exemplo, a compra que você fez, ou seja, os 80 mil que você pagou pelo veículo na compra, você tirou ele do seu caixa e pagou ele à vista. Ok. Mas os 100 mil que você vendeu esse veículo, você ainda não recebeu porque você vendeu a prazo. O seu cliente ainda não lhe pagou. Ora, do ponto de vista contábil, econômico, você teve um lucro e está lá escriturado nos seus balancetes, né? 20 dinheiros no bolso. 20 dinheirinhos no bolso, né? Você tem um lucro ali de 20%. Mas os 100 mil não entrou no seu caixa, mas os 80 saiu. Olha que negócio legal. E como é que eu pago as contas de cada mês? Porque as contas da sua operação, né, o seu custo operacional vai chegar, você tem que pagar funcionário, você tem que pagar o imposto dessa venda que você fez, você tem que pagar suas despesas administrativas e o 100 não entrou. Aí o que é que vai acontecer? Bom, não entrou os 100, saíram os 80, eu tenho as contas para pagar, o que é que o empresário faz? Capital de giro de curto prazo lá no banco, um exemplo. Ou usa o limite do cheque especial, ou não paga uma fatura do cartão. Ou seja, você começa a se financiar
com recurso de curto prazo, de alto custo financeiro, porque os juros dessas operações são altas, Sim. e aqueles 20% que você imaginou ter de lucro vai se perdendo nessa despesa financeira que você vai tendo. Então, pensem, eu dei um exemplo de uma operação. Então, potencializa isso e multiplica por uma infinidade, porque você não vende um veículo só. Então, imagine se nesse seu negócio, e isso vale para veículo, que eu dei o exemplo, mas vale para o comércio de roupa, de sapatos, de telefone, de qualquer segmento. Vale para serviços. Para serviço, vale então, ou seja, se você saiu o dinheiro do seu caixa, né, para que você possa fazer sua operação rodar e não entrou o dinheiro no caixa, você vai ter certamente problema de falta de recurso, que a gente chama de problema de liquidez. Então, isso vai fazer com que você necessite cada vez mais de capital de giro, e esse capital de giro tem custo financeiro, e esse custo financeiro diminui seu lucro. Então, quando a gente está falando que fluxo de caixa quebra uma empresa, o conceito do fluxo de caixa... Porque assim, vamos lá, Edício. A gente, o que é que a Arta atende? A Arta atende o pequeno, o micro, o médio empresário e atende a grandes contas. Então, para quem já está na estrada há muito tempo... A gente imagina que domine esses conceitos financeiros. A gente espera que domine esses conceitos financeiros. Mas a gente vê grandes empresas também cometendo erros absurdos na gestão financeira. Muito. Eu atuo nas empresas na gestão de pessoas, mas a gente vê isso. E a gente tem um público pequenininho, que às vezes recebeu ali sua rescisão, que tem um sonho de empreender, e a gente sabe que não é fácil empreender no nosso país. Não é fácil. Então, eu quero pensar no seguinte, por exemplo... Você trouxe uma coisa importante, que é eu tenho que planejar quanto eu vou gastar, me corrija se eu falar besteira aqui, mas eu tenho que planejar quanto eu vou gastar cada mês e de onde vai vir o dinheiro que eu vou pagar as minhas contas cada mês, até que o dinheiro do que eu vendo chegue. Exatamente. Porque tem que ter esse equilíbrio nisso daí. Exatamente. Isso é desempenho financeiro, não é? É isso que a gente chama de ciclo financeiro. Você tem que entender o seu ciclo financeiro, que é o tempo. O que é o ciclo financeiro? É o tempo que você leva para pagar o seu fornecedor, seja ele qual for, versus o tempo que você leva para receber a sua venda. Então, se você demora mais tempo para receber do que para pagar, você tem um déficitzinho aí no seu caixa que vai ser financiado por capital de giro. Que não é errado, Fá. A maioria das empresas, exceto as empresas de serviços, tem um ciclo financeiro negativo, ou seja, eu demoro mais para receber do que para pagar. Não há erro nisso. Sim. Qual é o erro? É quando você não enxerga e você, empresário, não olha para isso com mais pragmatismo. Esse é mais um erro, porque você precisa entender isso. Você precisa saber que você compra para pagar o seu fornecedor com 30 dias, mas você dá 45 ao seu cliente, massa. Então você tem 15 dias aí de déficit financeiro que você tem que ter capital de giro para esses 15 dias. Tá lindo, sem problema se você tiver essa consciência. Sim. O ruim é quando você não tem, e aí você começa a se perguntar o seguinte: poxa, eu vendo tanto e não tô vendo o dinheiro sobrar, eu vendo tanto e não tô vendo meu lucro sobrar. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Sumiu. Onde é que tá o dinheiro? Tá ou saindo pelo ralo com despesas ou custos que você não sabe, ou está no seu ciclo financeiro. Você está demorando demais para receber, você está com a inadimplência alta. E é por isso que eu digo que o que quebra a empresa é a falta de caixa, não a falta de lucro. Porque o lucro ele vai existir, o lucro é fator econômico. É regime de competência. A caixa não, é o que entrou e o que saiu no seu banco, lá na sua conta. E se não tem dinheiro, não adianta você ter uma operação lucrativa. Se você não tem dinheiro, você vai se endividar com empréstimos e tudo mais, e isso vai corroer todo aquele ganho que você se esforçou tanto para conseguir. Então, informação é tudo. Cuidar do seu fluxo de caixa, separar direitinho as despesas que é da empresa e que é do sócio, que é um outro erro clássico, e que não acontece só nas pequenas empresas. As pessoas têm essa visão, esse negócio de misturar o dinheiro do sócio com o dinheiro da empresa, só o pequeno empresário que é informal. Não. Eu já vivenciei isso em empresas de grande porte, empresas com faturamento acima de 10 milhões por ano, fazendo esse tipo de prática. Isso acontece. E isso é muito perigoso. Diz, mas o dinheiro não é meu? Não. Enquanto você não retirar a sua operação via Prolabore ou via dividendos, o dinheiro não é seu, é do empreendimento, é da PJ. Da pessoa física. Então existe inclusive um princípio contábil disso, que é o princípio da entidade, que diz mais ou menos o seguinte: você não deve misturar a pessoa física do sócio, a pessoa jurídica da empresa com a pessoa física do sócio. Perfeito. Então, cada um no seu cada um. Então, você vai retirar o seu dinheiro, defina qual é o seu Prolabore, defina quanto você vai retirar de lucro e faça isso de forma gradativa. E pegue esse dinheiro e pague suas contas. Sim. Porque aí você vai ter informação real. Porque se você chega todo dia, tira um dinheiro do caixa, paga uma conta sua, bota um combustível, né, paga a diarista de sua casa, compra no supermercado, você não vai saber no final do mês o que de fato foi despesa da empresa e o que foi sua. Perfeito. E isso vai distorcer toda a sua análise e toda a sua capacidade de decisão. Você sabe, Edísio, que
Uma das grandes preocupações da Arta quando a gente entra numa empresa para fazer consultoria em RH, porque a gente tem todo o leque de RH estratégico para as empresas. E um dos pilares é a gestão de desempenho. Então, enquanto você fala sobre isso, eu me remeto ao desempenho, ao papel das pessoas e à contribuição das pessoas para isso. Porque, vamos lá, você tem uma decisão do empresário, do dono do negócio, né, de uma diretoria. A depender do posto da empresa, você tem ali um conselho administrativo, você tem o presidente, você tem os diretores. Então, aqui nesse grupo se concentra a estratégia. Depois você vem para a média gerência e você tem ali o tático para que seja desdobrado, que vai ser executado no nível operacional. Quando a gente entra numa empresa para cuidar da gestão de desempenho, superada aquela primeira dificuldade que é ter as pessoas certas no lugar certo, exatamente, né? Que é a gente saber recrutar e selecionar para além da entrevista, para além da leitura curricular. Se formou na FGV, é ótimo. Poxa, fez faculdade X, é maravilhoso. Fiz propaganda da FGV e não estou recebendo, né, nenhum tipo de merchan, mas ok. Né? Mas a gente tem esse olhar. Faculdade Y é muito legal, faculdade Z não é bacana. E eu entendo que por isso eu estou pronto para fazer um processo seletivo adequado. A gente vai falar de seleção em outro momento, mas imaginemos que a gente tenha superado essa fase e contratamos as pessoas certas. Fizemos uma seleção adequada. Aí a gente vai começar a discutir desempenho. Uma coisa que pessoalmente me assusta é quando eu entro em empresas, e empresas de grande porte, e eu pergunto, quais são as metas do setor? Não tenho meta definida. Mas como não tem meta? Tá bom, e o que é que você tem que entregar? E normalmente as pessoas falam de uma coisa, faturamento, mas tem que vender. Exatamente. Seja o serviço ou seja o produto. Eu digo, então tá bom, mas a gente tem algumas áreas numa empresa. Você vai ter operações, comercial, administrativo, financeiro, logística, próprio setor de recursos humanos e trocentas outras áreas que é uma empresa. Se cada empresa dessa não tem meta estabelecida e esse desempenho não é acompanhado, o que nós entendemos de gestão de pessoas é que isso naturalmente vai impactar o resultado financeiro das organizações. Tudo impacta no financeiro, tudo acaba no financeiro. Totalmente. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para o meu cliente, para o empresário, é dizer o seguinte, se você não tem metas claramente definidas, você tem um problema número 1. E se você não acompanha as metas que você definiu para a sua equipe, você tem naturalmente o problema número 2. E se você não recompensa as pessoas que atingiram as suas metas, você tem o problema número 3. E se você não faz nada disso, você está seriamente complicado. Com certeza. Como é que isso se reflete na grana da empresa, Edício? Como é que essa falta de olhar para as pessoas, essa falta de medição, de acompanhamento, de reconhecimento e de, claro, naturalmente, ajustes que se façam necessários, onde é que você percebe que esse gap da minha área interfere diretamente na sua área? Interfere porque, primeiro que tudo, interfere no financeiro, positivamente ou negativamente. Então, toda e qualquer decisão que você tome dentro do seu negócio vai refletir no seu financeiro. Se a decisão for acertada, vai refletir positivamente, se não, vai refletir negativamente. Uhum. E essa questão do desempenho é um negócio impressionante, porque o desempenho, falar de desempenho, falar de metas, é muito legal, mas a gente não consegue, eu pelo menos que caminho aí dando consultoria em algumas empresas, eu não consigo enxergar as empresas valorizando esses itens. Esses fatores. Você está coberto de razão. Né? O empresário ele entende que, por exemplo, você falou de metas, eu vou puxar isso um pouquinho para a área financeira. Orçamento empresarial. Talvez quem está aqui agora nos assistindo vai pensar o seguinte, bom, você faz orçamento para suas despesas pessoais, você sabe lá, se você tem um salário, você não sabe que você ganha lá X reais por mês e você tem Y de despesas. Você não faz um balanço ali para não gastar mais do que o que você ganha na sua vida pessoal? Por que não faz isso na empresa? Eu gosto de brincar assim, né? Eu ganho 100 dinheiros, isso. Eu não posso gastar 120 dinheiros. Exatamente. Então, e eu preciso saber exatamente onde eu vou gastar os meus 100 dinheiros, porque é aquilo que eu vou ter à minha disposição. Perfeitamente. Então, quando você não tem isso, se você faz isso na sua vida pessoal, por que não trazer essa prática para a empresa? Orçamento empresarial não é só para empresas de grande porte. As de grande porte, as de capital aberto, elas precisam sim muito mais disso até para prestar conta aos seus sócios, aos seus cotistas, dentre outras coisas. Mas isso sim. De forma alguma impede que você tenha a avaliação por desempenho, que você tenha metas estabelecidas, que você tenha programas de premiação para quem bater as suas metas. Ou seja, se o seu colaborador ele cumpre o papel dele e ele avança isso, ou seja, ele consegue entregar mais do que o que ele estava programado para entregar,
e ele é premiado por isso, você vai gerar um incentivo. E se ele se incentivar e produzir mais, é melhor para você. Sem sombra de dúvida. Né? Então é melhor você ter 10% de 100 do que 100% de nada. Então é aquela história, é você motivar a sua equipe, porque às vezes o empresário fica com aquela coisa, eu vou pagar comissão, isso é custo. Não, isso é investimento, porque você vai pagar uma comissão por uma receita que você não tinha. E que você vai ter justamente porque você criou essa política de desempenho. Agora, é lógico que isso tem que ser muito bem calculado. Aí eu vou trazer para o viés do financeiro. Você tem que trazer isso, óbvio que dentro de uma estrutura que você vai mensurar ali qual é o percentual que você consegue premiar, como você vai fazer. Tem que existir isso, não é de qualquer jeito. Agora, precisa existir. Não, e você trouxe uma coisa que a gente vive do lado de cá, essa que eu chamo de miopia. E por isso me encanta tanto compartilhar isso, porque quando a gente criou essa ideia do ArtaCast, e aí a gente fala muito com o público do candidato, quando a gente orienta sobre a participação em recrutamento e seleção, sobre cuidar de vida e carreira. Finalizei ontem uma disciplina na Unifax, que foi planejamento de vida e carreira. Então é muito bom quando a gente descortina, tira o véu, né, que a gente tem da falta de, eu diria de conhecimento, mas também da falta de propósito. Talvez, essa palavrinha, eu tenho medo de palavrinhas da moda, porque vira uma coisa meio clichê, mas efetivamente é o que a gente falou, né? Aqui a gente se presta. Quando a gente trouxe a ideia do projeto do ArtaCast, você fala, o empresário vê uma remuneração como custo. Do mesmo jeito que ele tem a mesma miopia em algum momento, alguns, e o nosso propósito aqui é descortinar, é tirar esse véu, é colocar uma lente, né, no empresário, em quem confia no que a gente está partilhando, para dizer o seguinte, investir em gestão de desempenho também não é custo. Aliás, de forma nenhuma. Investir não, já estou dizendo que é investimento. Por uma razão muito simples no meu entendimento. Você contratou, vamos lá, vamos para de novo a lógica de gente, né? Você contratou pessoas para tocar o seu sonho empresarial, para tocar o seu projeto. E para ganhar dinheiro, sejamos práticos. Se nós não somos uma ONG e se as nossas empresas estão pautadas no modelo capitalista e que não tem nada de feio ou ruim nisso, mesmo que a gente entenda como a gente vai contribuir para a sociedade, precisa ter retorno disso para continuar investindo nisso e continuar entregando para a sociedade. Então a dinâmica é essa. Eu vou precisar de pessoas para realizar o meu projeto, porque vamos lá, eu sozinho não vou fazer isso. Né? Ainda que eu queira seguir carreira solo, vai ter uma equipe de apoio para aquilo que eu represento. Como é que eu vou assegurar que eu estou chegando onde eu projetei chegar se eu não mensurar cada passo? Se eu não acompanhar cada etapa do processo, se eu não der às pessoas a chance de dizer para elas, você acertou aqui, você errou aqui, e isso merece X recompensa, isso merece um plano de desenvolvimento individual, né? Essa letrinha que muita gente ouve, que diacho é PDI? Para que a gente faz o PDI? O PDI, se eu for falar e fazer um link com o orçamento que você trouxe, é isso. O orçamento é um plano do que você vai ganhar e do que você vai gastar, de maneira muito simplista. Perfeitamente. Mas o orçamento, o projeto 2023, você já deve ter clientes, já deve trabalhar como na empresa onde você atua como CEO, já desenham 2023, o que é que vocês têm que faturar, o que é que vocês vão gastar. Muito bem. Um PDI é exatamente isso, voltado para as pessoas, mas voltado para as pessoas alinhado à estratégia do negócio, ou seja, o que eu espero que você entregue, como você vai entregar, o quanto você está preparado para entregar e como eu posso te ajudar nessa entrega. Perfeitamente. Agora, vamos parar para pensar. Racionalmente, isso pode ser custo? Não. Porque se você mantiver as pessoas no caminho do que deve ser feito e elas fizerem, você já ganhou. E se você rapidamente identificar que o desempenho não era o esperado, você tem como corrigir. Perfeitamente. Agora, o que eu vejo, Edísio, eu vejo algumas coisas nas empresas que eu tenho um mantra, que é o seguinte: contenha sua indignação. Porque a gente não pode ter um surto. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, e aí eu quero amorosamente, né, me dirigir a quem escuta a gente, eu gosto muito dessa expressão. Eu vou fazer agora uma provocação amorosa. Quando a gente entra numa empresa e a gente pergunta sobre essa questão da meta, e sobre a questão do desempenho, sobre a questão do acompanhamento, a grande interrogação que eu me coloco é o seguinte: se você já está bem sem fazer isso, imagine em que lugar você poderia chegar com uma estrutura adequada de gestão de pessoas, uma estrutura adequada de recompensa e uma estrutura adequada de desenvolvimento de profissionais. Perfeitamente. Essa é a interrogação. E eu tenho cases reais que isso funciona. Sim. Porque eu já apliquei isso.
É impressionante como eu consegui crescer mais que 80% o volume de vendas em menos de 3 meses, só puramente implantando política de desempenho, de resultado, né? De metas, por desempenho, por qualidade. É lógico que tudo isso precisa vir acompanhado de um bom clima organizacional, isso precisa vir acompanhado de uma seriedade, de uma transparência, porque os colaboradores precisam ter essa percepção, mas funciona, e é muito isso, as pessoas gostam de se sentir desafiadas e gostam de ser recompensadas pelo que elas efetivamente produzem. E se isso tem uma métrica muito bem desenhada, fica fácil. Né? Perfeito. E esse é um ponto que é muito interessante. Você trouxe uma questão do desempenho, Fá, aqui no início da sua fala, que é um ponto muito legal. A gente ouve muito falar, não é minha praia essa parte de pessoas, mas uma coisa que eu vejo muito é do tipo seguinte: você não necessariamente um bom vendedor vai ser um bom gerente de vendas. Ah, de jeito nenhum. E aí eu queria provocar você com isso, né? Porque saber colocar a pessoa certa no lugar certo e saber como mexer as peças, isso faz toda a diferença. E as ferramentas hoje de avaliação de desempenho, de avaliação de perfil, elas lhe fornecem uma riqueza de informação, né, de informações sobre as pessoas, que se você é gestor, empresário, souber usar isso a seu favor, você pode extrair o máximo de seus colaboradores. Sim. Isso é muito bacana. Eu queria devolver a bola para você falar um pouquinho sobre isso, que eu acho isso tem funcionado comigo amplamente. Olha, hoje pela manhã eu recebi 2 empresários e foi um convite inusitado. Esse cliente que a gente atendeu hoje de manhã, ele já é cliente nosso, ele é sócio de uma empresa de saúde, de um hospital, uma clínica de saúde reconhecida, de grande porte aqui, e ele está abrindo outro negócio. E aí ele participou de um processo de avaliação comportamental, né, do PDA, de assessment. E aí ele lembrou disso, porque ele fez isso para uma pessoa da família dele, ele lembrou disso e disse: eu estou decidindo a minha sociedade. E eu quero que você me ajude para entender se o meu perfil comportamental com o do meu sócio, se a gente vai dar liga na sociedade. Eu achei isso de uma sabedoria. Foi hoje de manhã que a gente fez isso, está fresquinho esse case. E no final foi muito engraçado, porque eu disse: olha, o que a gente consegue avaliar aqui é que vocês têm pouquíssimas chances de conflito, porque vocês têm um perfil muito similar. O que é muito bom para evitar o conflito, mas que me preocupa porque as fragilidades também são as mesmas. Vocês não têm competências complementares. Perfeito. E isso vai interferir diretamente no desempenho. Então, aqui é o nosso ponto de trabalho. Que estratégia você vai usar para compensar as suas fragilidades? Porque eu preciso aproveitar os seus talentos. Por muito tempo, a gestão de pessoas, nessa leitura de desempenho, se preocupou em corrigir os defeitos das pessoas. Isso é um equívoco absurdo, porque você não corrige equívoco. Na esfera comportamental, esse não é o ponto. E muitas pessoas passaram muito tempo focadas na... Qual é a sua fragilidade? Tem que resolver isso. Eu vou fazer um paralelo aqui com a escola, que é o seguinte: você pega um menino, você tem lá seu filho, e o menino é um desastre em matemática, o que seria uma tragédia para um educador financeiro, do jeito que seria para uma pró que formou em educação e que é apaixonada por escrita, o menino não saber português. Mas vamos imaginar, o menino dá um show em português, mas o bichinho fica ali no 4 e no 5 na matemática. O que é que todo pai e toda mãe tradicional fazem com esse bichinho? Uma chance para você acertar. O que é que ele faz? O bichinho é ruim em matemática e é bom em português. O que é que o pai e a mãe fazem com o menino? Bota ele para estudar matemática. Bota na banca de matemática. Aí é um desespero. Tome-lhe tabuada, tome-lhe banca, tome professor, tome aula de reforço, porque o menino tem que tirar 10 em matemática. 10 em matemática. E você não está aproveitando o talento desse cara tem, que é nato, que é em português. Eu quero que a gente faça esse paralelo da educação dos nossos filhos, porque isso tem absoluta relação com a educação corporativa. Perfeito. E vai para a pergunta que você me devolveu, que você me trouxe. Aí você não pega esse cara. Você tinha que levar esse cara para a Bienal, para a Feira do Livro, incentivá-lo a escrever um livro, a produzir texto, a produzir artigos, porque esse é o talento dele. Esse é o talento dele. E aí, Perfeito, a gente tem um sistema ainda tradicional, o bichinho tem que tirar lá uma nota para passar de ano. Então, o que você tinha que fazer com esse cara? Você concorda que se ele tirar 8 e 9 em português, é muito mais fácil fazê-lo chegar à excelência do que tirar o bichinho do 4 e 5 em matemática e jogar para o 10? Então, o combinado é o seguinte: bom, meu filho, a gente tem que passar. Então, vamos chegar no 6 em matemática, no 6,5. O nível de esforço que ele vai fazer é menor e vamos usar os seus talentos. Perfeito. Então,
além de eu colocar a pessoa certa, a lógica do desempenho passa por isso. Eu preciso reconhecer o seu talento, porque é aí que você vai me entregar o seu melhor. É esse o potencial onde você vai contribuir para o meu negócio da melhor maneira possível. Agora, você tem algumas fragilidades e elas podem interferir no desempenho também. Então, a questão é, como é que a gente faz para chegar nessa média? Para minimizar essas fragilidades, para não fazer com que esse comportamento, que não é adequado, interfira no resultado do seu negócio, da sua área. Hoje, quando eu conversei com esses 2 sócios, o plano de ação com eles foi exatamente esse. Vamos pensar em como minimizar, porque a gente tem que aproveitar os talentos que vocês têm para esse negócio, que inclusive é da área financeira, né, que eles estão projetando. Então, respondendo um pouquinho a esse conceito, é desmistificar essa questão de que eu tenho que resolver as fragilidades dos outros, eu tenho que garantir que isso não saia de controle, mas aproveitar o potencial. O reconhecimento passa por isso. O apoiar a educação corporativa passa, inclusive, por fortalecer aquilo que é melhor na pessoa, no profissional. Então, quando você me pergunta, tá bom, eu tenho um vendedor e vou promover ele para gerente, isso é um grande risco se ele não tiver o perfil de liderança, sim. E não tem a ver com ele ser bom ou mal, mas tem a ver que o talento dele, o potencial dele não está para aquele nível de responsabilidade. Que aí você vai ficar sem o gerente e sem um bom vendedor. Sem o supervisor. E tem um outro agravante, Você vai perder o cara que você não tem como devolver, que é o que eu chamo de processo de fritura, você frita o cara. Fritou. E a depender da circunstância, você ainda compromete seriamente o clima organizacional. Porque o impacto que ele vai causar, porque o desempenho não vai ser o esperado, é absurdo. Então, você pode contaminar, inclusive, o clima da sua operação. Eu quero que eu vou puxar você para uma outra coisa que tem a ver com isso, porque a gente está falando com quem está abrindo uma empresa agora, com quem abriu há pouco tempo, com quem já tem uma empresa há muito tempo. E é muita informação que a gente está disparando. Quem está abrindo uma empresa agora está dizendo, meu Deus, eu tenho que cuidar de gente, eu tenho que cuidar de fluxo de caixa, eu tenho que pensar em orçamento. Então, Edísio, no seu olhar, né, considerando a vasta experiência que você tem, para quem acabou de começar, ou para quem está pensando em começar, quais são os principais cuidados financeiros, de gestão financeira, que esse empresário precisa ter? Bom, primeiro o empresário precisa saber onde ele quer chegar e quanto custa. Ponto. Porque eu vou gente, não dá para pegar minha rescisão que eu ganhei e colocar aqui porque vai dar certo? Não necessariamente. E eu vou falar um pouquinho dessa questão da rescisão já. Por que eu digo que tem que saber onde quer chegar e quanto custa? Porque essas são as duas, na minha opinião, informações mais elementares na hora de você abrir qualquer negócio. Porque às vezes eu já vi situações do camarada dizer assim, eu vou abrir uma hamburgueria porque o meu amigo abriu e ele tá bombando. Olhar na grama do vizinho, né? Na grama do vizinho. Mas o seu amigo abriu e tá bombando, velho, porque ele tem um talento enorme para culinária. A história do ponto forte. Que a gente acabou de falar. Ele tem um talento enorme para culinária, ele é um cara sagaz, ele tem contatos massa naquela área. E aí deu certo para ele, velho. Você veio de um segmento que não tem nada a ver com comida. Aí porque ele deu certo, você vai e abre. Não é essa a lógica. Você tem que desenvolver aquilo em que, primeiro, eu preciso conhecer do meu negócio, saber onde eu quero chegar e quanto custa, porque senão eu vou achando que o mercado é lindo, maravilhoso, que tudo vai dar certo, e o pensamento otimista ele é muito bom, mas tem que se ter cuidado. Mas são 3 cenários, né? Pessimista, conservador e otimista. Isso, eu geralmente vou pro cenário pessimista, eu vou sempre esperando que o pior aconteça, porque daí para frente é lucro. Então, você entendendo, eu entendo do meu negócio, ok, eu quero chegar em determinado ponto, o caminho é esse e custa tanto, então vamos começar. Então, esse é o planejamento básico. Não é necessário, dependendo do tamanho do projeto, você ter grandes trabalhos bem elaborados para isso, mas esse é o elementar. É o que você faz com um rabisco de papel. Sim, tá? Eu vou abrir... de papel de pão, né? Papel de pão, conta de padaria. Eu vou abrir aqui um negócio, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que comprar o quê? Eu tenho que comprar máquina tal, eu tenho que comprar tanto de matéria-prima, eu tenho que ter um funcionário, eu tenho que vender, como é que eu vou vender? Eu tenho rede social. E você faz um rabisco ali, já você encontra qual é o seu custo estimado para a sua operação rodar. Você tem esse recurso? Sim. Tenho. É da minha rescisão? Bom, que seja. É um dinheiro que eu guardei? Ou eu vou conseguir um crédito aqui para botar isso? Ou meu pai vai me emprestar? Enfim, cada um tem a sua realidade. Mas se você não souber onde você quer chegar, você vai estar
É aquela história de Alice no País das Maravilhas, né? Né? Para onde é que você não sabe por que caminho você vai, qualquer caminho serve. Agora, né? Onde vai desembocar é outra história, onde esse rio vai desaguar. Exato, porque assim, o dinheiro ele não leva desaforo para casa. Se você tratar ele bem, ele trata bem. Se você tratar ele mal, ele vai ser ruinzinho com você. Então, não existe dinheiro, não dá em árvore. E matematicamente a operação é simples, é receita menos despesa, tem que sobrar. Sempre. Na vida pessoal e na vida profissional. Você tem que sempre pensar numa reserva para que você se mantenha no futuro. Empresas que conseguiram passar bem por essa pandemia foram empresas que tinham essa reserva. E pessoas físicas também. Então, quem está aqui nos assistindo e que não tinha uma reserva financeira, passou perrengue nessa pandemia. E é melhor correr agora para cuidar disso, né? É melhor se reinventar nesse momento, porque isso é importante. Então, dentro do planejamento, você tem que entender isso. E aí você se afinou com o seu negócio, você sabe quanto custa aquela operação, quanto tempo você vai ficar sem retirar, né, nenhum resultado. Eu fico por 3 meses, por 6, eu consigo me manter aqui até meu negócio se estabilizar. Isso tem que estar no seu planejamento. Porque, gente, a vida não é um conto de fadas. Né? Mercado, negócio de qualquer segmento é um desafio. Ser empresário hoje é um grande desafio no nosso país. Então, a gente não pode sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito com o rico dinheirinho que você demorou uma vida para guardar, para juntar, e você vai botar num negócio que nem você sabe que tipo de negócio é, nem onde é que vai dar. Porque deu certo com alguém, né? Porque deu certo com alguém. Eu vejo muito isso e eu acho assim um erro capital. Né? Eu já peguei situações, por exemplo, de pessoas que estão montando um negócio que elas não conhecem, que elas não sabem como é que faz. Aí você vai ficar refém do colaborador, você vai ficar refém de uma consultoria. Não, gente, você tem que trabalhar em cima daquilo que você conhece. Eu acho que a gente vai precisar de ajudas e de apoios. Eu quero, inclusive, eu vou brincar aqui de linha de tempo. A gente falou para o pequeno, para quem está... Para o pequeno não, para quem está começando agora, né? É porque a gente pensa normalmente em começar pequeno. Eu vou brincar disso. Eu vou brincar de começar pequeno e falar de crescimento, e falar de crescimento orgânico. Quer dizer, crescimento orgânico não. Às vezes a gente é surpreendido com crescimento completamente não projetado, né? Sim. Eu vejo um grande problema em gestão de pessoas nisso. Quando as empresas crescem e, vamos imaginar, esse dever de casa foi todo feito, se organizou, se preparou, entendeu, buscou as ajudas necessárias, porque a gente domina aquilo que a gente quer fazer, mas a gente não domina outras tantas coisas. É a tal do SWOT, a Arta, por exemplo, tem a felicidade de ter você como gestor financeiro. É a tal do SWOT. Pois é, análise SWOT. Quais são as minhas forças, quais são as minhas fragilidades, o que é que me ameaça e o que é que tem de oportunidade aí para eu trazer para cá, né? Quando a gente pensa no crescimento, mas muitas empresas passaram por isso aqui e são surpreendidas com o crescimento. O serviço é reconhecido, o produto é reconhecido e isso tem um boom. Em gestão de pessoas, quando isso acontece sem preparo, é catastrófico. É um desastre. Porque se eu não tiver uma estrutura de cargos e salários definida, se eu não tiver uma estrutura de plano de carreira definida, e, de novo, a gente voltando para a história do desempenho, falando só de algumas pontas que são muito complicadas. Porque daqui a pouco você não vai saber quem está ali para fazer o quê e o que tem que entregar, porque você começa a misturar e a confundir responsabilidades. Naturalmente, você não está mencionando isso, você não sabe onde cobrar e o que melhorar, tá certo? Se sua política de carreira também não está definida, você corre o risco de perder talentos, porque na hora que uma coisa dessa acontece, você naturalmente tem uma sobrecarga no trabalho. Então, como é que você está cuidando das suas pessoas para esse momento do crescimento, tá certo? E eu imagino que financeiramente também um crescimento não estruturado cause uma série de prejuízos. Para as empresas que estão crescendo, Edísio, que cresceram de maneira veloz, ou que estão se preparando para crescer, quais são os cuidados financeiros? Porque em gestão de pessoas, eu te digo que ela tem que, séria e rapidamente, parar para sentar, olhar para o seu quadro, entender quem são as posições-chave, quem são os sucessores dessas posições-chave, como é que a gente prepara as pessoas para o crescimento e não descuidar de forma alguma do base, né? Você tem que ter uma estrutura ali de papéis e responsabilidades claramente definidos, uma estrutura de cargos e salários, uma estrutura de carreira. Eu não vou mais falar de desempenho, porque a gente já considerou que isso é ponto pacífico. Ponto pacífico. Não posso deixar de ter gestão de desempenho, de ter ferramentas adequadas de gestão de desempenho, de acompanhar, de mensurar, de reconhecer e de redirecionar a rota. Então, eu recomendo esse olhar quando a gente pensa em pessoas. Eu vou crescer, eu já cresci, para. Eu preciso pensar o que é que está acontecendo com as minhas pessoas aqui, porque a gente vê níveis altos de estresse, naturalmente perda de produtividade e perda de qualidade. É a conta para cá. Financeiramente, quais são os pontos de atenção que você entende que as empresas que estão crescendo ou que já cresceram precisam atentar? Todo crescimento ele é sempre bem visto, né? Todo mundo quer crescer. Claro. Né? Isso é muito bom.
mas tem custo. Então, mesmo empresas que recebam esse crescimento de forma orgânica, ela não estava imaginando que isso ia acontecer e o mercado foi favorável, a coisa começou a fluir. Ela não pode perder o olhar para o seu fluxo de caixa. Porque a cada novo passo que você dá de crescimento, você vai, se for uma empresa de serviço, você vai investir em treinamento, você vai aumentar a sua estrutura física, você vai aumentar a sua equipe, tudo isso é aumento de custo. E se isso não estiver sendo feito de forma muito calculada, você pode acabar gastando mais do que o que você deveria e aquilo que você imaginou que era um crescimento se torna um problema. Tá? Perfeito. Eu vou dar um exemplo na área de telecomunicações. Sabe como as grandes telecoms fazem quando elas querem ampliar sua rede? Exemplo, vou pegar aqui, vamos imaginar que uma determinada operadora de telecomunicações queira atender uma determinada região aqui em Salvador, que ela não cobre. Tá. Ela vai montar um orçamento e vai dizer o seguinte, ó, nossa meta aqui é 10 mil clientes para 2023. E aí, monta o orçamento, monta a equipe de venda, monta a estrutura de instalação e solta. Chegou em junho, ela atingiu os 10 mil clientes que ela planejou para o ano todo. Ok. Chegou em junho, ela atingiu antes. Uau, bati a meta 6 meses antes. Sabe o que ela faz? Para, desativa tudo, desliga tudo, volta todo mundo para casa. Não tem mais orçamento para os outros 6 meses. Acabou. É sério? É sério. Acabou. Por quê? Porque o planejamento financeiro que ela fez foi para crescer 10 mil clientes em um ano. Se ela cresceu em 6 meses, ótimo. Não tem mais orçamento para crescer. Por que isso? Porque se ela insistir com essa operação, o custo marginal dela, que é o custo por cada unidade adicional produzida, sim, vai diminuir, vai aumentando. E isso vai impactar no resultado. Aí é aquela história, eu estou crescendo, mas estou diminuindo o meu resultado. Ok. Porque eu estou dando um exemplo de uma empresa que tem um alto valor de investimento em capital fixo. Sim, perfeito. Então, na hora que você planeja, se você não olhar para o seu número e não entender o que ele representa a cada passo que você dá, você pode estar achando que está tendo um bom resultado, quando na verdade você não vai estar. Porque o que vai representar positivamente para o seu negócio não é o quanto você faturou. Faturamento é receita bruta. Perfeito. É o resultado que você tem com aquele faturamento. É o seu resultado operacional, o seu resultado final. Uhum. Tá? É o quanto você incrementa de lucro a cada unidade adicional vendida, seja de serviço, seja de produto. Sim, é perfeito. esse o número que você tem que olhar. É o seu retorno sobre o investimento, é o conhecido ROI. Sim, né? sim. É isso que você tem que olhar para entender se a cada R$1 que você investe na sua produção, operação, enfim, quanto volta, aumenta no seu resultado. Para cada R$1 que eu invisto, volta 20 centavos, volta 10 centavos. Ok, beleza, tá bacana, tá dentro da minha meta, segue o fluxo. Não para. Porque senão você vai acabar tendo um custo operacional maior, não vai ter o resultado que você esperava e aquilo que você achou que era um ganho acaba se tornando prejuízo. E o pior, às vezes você não percebe isso logo quando ele começa a acontecer. Você só vai perceber quando você chega naquela fase de dizer, poxa, eu estou vendendo tanto e não sei para onde é que está indo o dinheiro. Então é esse o cuidado que o empresário tem que ter na hora que ele for crescer. Ele tem que ter controle e conhecimento total sobre os seus números. Tem uma etapa, quando a gente implementa modelo de gestão nas empresas, que é uma coisa pela qual eu sou fascinada, porque, bom, eu sou apaixonada por Vicente Falcone, completamente apaixonada. Eu fico brincando que é uma paixão platônica, é uma paixão pela inteligência, pelo conhecimento, mas a gente vive ali aquele momento de apresentação de resultados, que é um olhar sobre o desempenho de maneira muito ampla, porque você tem cada liderança e cada área entendendo o seu desempenho, falando do seu número, e é um momento, para mim, fenomenal de aprendizado e de gerar soluções alternativas e mais conhecimento sobre o negócio. Porque você está ouvindo a área de logística falar de um problema que tem direta relação com a área comercial, que tem impacto direto na área administrativa. Então, você pensar coletivamente, pensar numa construção de soluções juntos, me parece sempre a melhor maneira de resolver as questões de uma organização. Porque a empresa não é um conjunto de feudos. Exatamente. Né? Eu não posso ter silos na minha organização. Eu preciso ter uma estrutura que esteja integrada e voltada para o objetivo. Por que eu estou te perguntando isso agora? Porque quando a gente está trocando esses entendimentos nossos, essas vivências nossas, eu sempre empaco no questionamento sobre formação e educação. O quanto as nossas pessoas são continuamente preparadas. Eu vim para a apresentação de resultados porque ali é, para mim, um claro momento de aprendizado, de ensino, de troca, porque pelo que eu estudei, eu tive que estudar a minha operação para justificar o meu desempenho, e eu vejo o meu colega apresentando o desempenho da área dele e passo a entender melhor a área dele. Então, naturalmente,
eu estou sendo formado, educado, qualificado. Perfeitamente. Né? Mas o quanto as empresas investem e param para pensar na importância da educação corporativa? E esse é um tema que me fascina naturalmente, e sei que é você, porque você também é educadora, eu sou educadora, né? As empresas, Edísio, na sua opinião, estão e se preocupam de maneira adequada com a educação? Eu tenho um pensamento a respeito, mas eu não vou falar primeiro, eu vou deixar você falar. Você que olha o número, que olha... Você não faz um raio-x, você faz uma ressonância, uma cintilografia óssea. Você olha a alma das organizações. Você entende que os empresários, de maneira geral, e os líderes se preocupam com a educação corporativa em todos os sentidos, não só a financeira, mas também a educação e o desenvolvimento? Por onde você passeia? Como é que você vê essa questão da educação corporativa e da educação financeira nas empresas? Muito fraca, Fá, infelizmente. São poucos os empresários, as empresas que têm um olhar mais refinado para essa questão da educação. Lógico, minha área é financeira, eu não vou nem falar de educação financeira somente, porque essa está ainda muito pouco. Mas a educação de um modo geral, ou seja, de você preparar a sua equipe para receber bem o seu cliente, você preparar a sua equipe para saber se comunicar bem, inclusive internamente. Tem um problema grave de comunicação interna nas empresas, não só nas pequenas. Eu pego empresas pequenas, médias e grandes com esse tipo de dificuldade. Então, infelizmente, hoje são poucas as empresas que dão uma atenção e que têm um olhar, né, mais carinhoso para essa questão da educação. Porque você ter hoje um programa de educação continuada dentro das empresas, você ter hoje... e levar isso, inclusive, para a questão do desempenho. Nós estamos falando de desempenho aqui, de medir desempenho, de medir metas. Levar esse elemento da educação para construir ali uma trilha de educação para que o colaborador possa estar continuamente sendo reciclado, né? E melhorando profissionalmente. Isso você vê, sim, em algumas empresas, mas eu ainda acho que poderia ser melhor. Eu vejo isso muito pouco por onde passo. Tá? Algumas situações você vai ter áreas pontuais, a área fiscal, a área contábil, o cara tem um trabalho ali de treinamento, porque é uma área, né, chave do negócio. Sim. Mas um programa de educação continuada, complementar, eu ainda vejo isso de forma muito fraca. Eu acho que poderia se ter mais esforços voltados para isso, se dar mais valor a esse tipo de instrumento. Até porque, a exemplo dos outros itens que falamos aqui, isso não é custo, isso é investimento. Quando eu tenho uma equipe de colaboradores bem treinadas, bem preparadas, o próprio colaborador ele se estimula a desenvolver melhor o seu trabalho, porque ele se sente valorizado, ele vai entender e você cria uma cultura organizacional diferente. Então, eu sou muito a favor, eu tento, na medida do possível, implantar isso por onde passo, porque entendo que não existe outro caminho senão esse. Eu não posso querer que meu colaborador ele durma e acorde com o conhecimento que eu quero que ele tenha dentro da operação que ele vai fazer. Claro. Não adianta. Então, hoje, a gente tem que ter, sim, esse olhar, tem que estar incentivando, tem que estar buscando. Eu acho que esse é um ponto fundamental dentro de qualquer processo. Quando a gente pensa especificamente nas áreas financeiras das empresas, um gestor financeiro, ele tem que estar preocupado com que tipo de formação para a equipe dele. Na hora que ele está ali gerenciando o time dele financeiro, que tipo de conhecimentos são fundamentais que a equipe dele domine? Porque vamos lá, aí o cara vai lá e diz, eu vou contratar o cara para fazer contas a pagar, contas a receber, basicão, né? Se eu falar besteira aqui, você puxa a minha orelha. Mas vamos lá, eu vou ter meu contas a pagar, vou ter meu contas a receber e vou ter minha cobrança aqui. Normalmente, né, tá, estrutura aqui, porque o contas a receber pode gerenciar o processo, mas pode não ser a pessoa que cobre e tal, enfim. Como é que ele tem que qualificar essa equipe dele para essa equipe dele ter excelência? Assim, que tipo de conteúdo, de processo tem que estar na alma, sabe? Na raiz. Porque não é só a pessoa fazer a conta, mexer na planilha de Excel, abrir um RP, fazer lançamento e emitir nota. Eu entendo que é muito mais que isso. É muito mais. Ele precisa entender por que ele está fazendo aquilo. Ok. Né? Então, ou seja, um setor financeiro hoje, falando da linha operacional, é fundamental que a pessoa saiba ferramentas do Office, ferramentas do Excel, que saiba escrever, né? Que saiba se comunicar bem. Por que eu tenho que saber me comunicar se eu estou trabalhando no financeiro aqui com contas a pagar? Você vai lidar com o cliente, com o fornecedor, você vai lidar com órgãos fiscais, você vai lidar com pessoas. Então, eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber me dirigir a uma pessoa, eu preciso saber transmitir até para os meus pares dentro da própria instituição, né, informações que são importantes. Exemplo, uma coisa muito clássica nas empresas, principalmente as grandes, é o conflito entre a área comercial e o financeiro. O comercial quer vender,
O financeiro quer segurar o orçamento. Então é uma guerra violenta. Então, se você não tiver pessoas ali que entendam o porquê das coisas, e não fique só no Ctrl-C, Ctrl-V, nos ERPs da vida, porque o cara tá lá alimentando o ERP, mas ele não sabe por que o resultado sai ali. Né? Como é que você chega num cálculo de um tributo? Por que o ICMS é assim assado? Né? Eu estou com a estrutura de compras, por que eu não posso comprar numa empresa que é optante pelo Simples? Eu preciso entender isso. Né? Porque eu não vou ter benefício fiscal, mas eu só vou saber isso se eu estudar. Então, são informações que permeiam essas áreas e que se precisa entender. Eu preciso entender de logística, eu preciso entender de tributos, eu preciso entender de pessoas, de comunicação. Então, são áreas que talvez não as principais, mas são conhecimentos transversais que ajudam o colaborador a entender e a fazer melhor o seu trabalho. Perfeito. E aí ele vai se desempenhar mais. Então hoje, por exemplo, é muito clássico nas empresas, se você tem um profissional hoje que não saiba as ferramentas básicas do Office, principalmente Excel, PowerPoint, Word, não faz sentido. Então você tem que ter, tem que dominar. Eu não estou dizendo que você tem que ser um cara fera em Power BI, não é isso, mas eu preciso entender as ferramentas básicas do Excel. Como é que eu alimento uma planilha? Como é que eu monto um relatório para o meu supervisor, para o meu gerente, para o meu coordenador? Então são informações que elas não estão diretamente ligadas ao tema financeiro, mas são ferramentas complementares que tornam o seu trabalho mais eficiente, mais ágil. Perfeito. Né? E que traz um nível de informação para o seu gestor com muito mais refinamento e qualidade para a tomada de decisão. Então o colaborador ele precisa buscar isso também. A empresa precisa oferecer, mas o colaborador precisa também entender que ele precisa correr e aí... Que rufem os tambores! É um ponto importante do nosso bate-papo, que eu acho que é isso que precisa existir. Nessa hora, talvez, espero que vocês não fiquem zangados comigo, mas eu disse isso ontem para a minha equipe de alunos do MBA. A gente está vivendo essa bênção, né, de ter aprendido a lidar com o que a pandemia nos trouxe. Eu digo bênção sob o ponto de vista de aprendizado, né, na verdade, porque a gente não pode nem sonhar e brincar de pensar que uma pandemia tão devastadora foi benéfica. Agora, o que a gente precisa olhar é, posto o que nós tivemos, esta situação se apresentando, o que é que a gente aprendeu com isso? E o mundo mudou de maneira visceral. Muito. Mas algumas coisas ainda não mudaram. Você quer ver uma coisa? Por que eu estou falando dessa história de carreira que você trouxe do network? A disciplina que eu ministrei foi planejamento de vida e carreira. E nós estamos vivendo a bênção do online. A bênção que eu me referi foi online. Porque, ao mesmo tempo que hoje eu posso aqui em Salvador, a gente tem clientes no país inteiro. Então, aqui em Salvador, nesse momento, a gente está contratando 40 profissionais que vão trabalhar em Cuiabá para o segmento do agronegócio. E a gente está aqui e a gente já contratou a semana passada para esse mesmo cliente em Erechim. Antes da pandemia, você não pensava numa coisa dessa, os clientes talvez ainda estivessem. E, naturalmente, nós tínhamos, será que essa coisa dá certo do virtual? Eu preciso olhar no olho, está aqui, né? Sinestésico, o povo, a gente é latino. Mas a gente foi se adaptando com isso e a gente começou a perceber que algumas coisas diminuem, inclusive custos. Exatamente. As empresas hoje, eu lembro que eu trabalhei numa organização por 10 anos e a gente tinha custos altíssimos de viagem, passagem aérea, hospedagem, para encontro de empresário, para reunião com o cliente. Então, você hoje consegue transitar isso no online. Mas a gente não aprendeu a usar online adequadamente. 4 dias de aula, todas as pessoas com suas câmeras fechadas. Perfeitamente. Aí ontem, mas o que é que isso tem a ver? A gente está falando de coisa. Vamos chegar nessa coisa da formação. Aí ontem, no último dia, eu fiz a coisa da Prochata e disse, olha, é o seguinte, amanhã a gente tem uma última avaliação e é todo mundo de câmera aberta. Não tem negociação. Eu estou com dificuldade, logue no celular, porque se você quisesse fazer uma videochamada com seu crush, você ia fazer, né? Então, vamos pensar aqui e vamos abrir a câmera. Ok, e as câmeras estavam todas abertas, 23 pessoas. A disciplina foi ótima, a turma foi muito bacana, eles também deram feedback, foi bem legal, mas no final eu fiz a seguinte pergunta. Por que eu insisti hoje com vocês abrirem a câmera? Qual é a relação de abrir as câmeras nesta sala com plano de carreira? Silêncio. Eu digo, ok, não é uma sessão espírita, venham, alguém chegue aqui. Qual a relação da minha insistência com vocês abrirem as câmeras com o plano de carreira de vocês? Aí alguém foi lá e levantou a mãozinha e disse, networking, professora. Ok. Pois é. Se eu não saio da postura reativa ou vitimista ou de ficar esperando que as coisas aconteçam, não me movimentar, as coisas não vão acontecer nas empresas. Então, quando você traz
lamentavelmente, nós temos um ensino e uma educação básica no nosso país precário. Não tenho nem espaço para discutir isso aqui agora, mas a gente sabe que essa é uma variável. Na hora que eu entro no mercado de trabalho, que eu consigo superar a dificuldade de entrar no mercado de trabalho com a precariedade, e eu entendo que eu preciso me manter no mercado de trabalho, o que é que eu estou fazendo para manter no mercado de trabalho? Eu estou participando de uma turma de MBA e fechando câmera. Que maluquice é essa, Fabiola? Qual é a relação? Como é que você está vendendo você? Se você não se apresenta para o que você é. Aí você entra numa área financeira ou numa área administrativa, em qualquer que seja a área, e não sabe fazer Excel, não sabe mexer no Excel, não sabe fazer uma apresentação de PowerPoint, mas vai indo, vai indo, vai indo. Aí um dia essa empresa teve um colapso, teve que reestruturar e te demitiu. E você não consegue entrar em outra empresa no mercado porque você não se preparou. E aí você vai dizer, mas a empresa tinha que ter me dado o curso. Será? Quem é o responsável pela sua carreira é cada profissional. É cada um. E a gente precisa ter essa consciência. Ter essa clareza, ter essa maturidade. Precisa ter essa maturidade. E eu não estou aqui eximindo as empresas de investir em educação corporativa. Isso é indiscutível, né? A gente precisa investir em educação corporativa, cuidar das nossas pessoas, porque quanto mais a gente cuidar das nossas pessoas, melhor essas pessoas vão cuidar do nosso negócio e do nosso cliente. Exatamente. Ponto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e as duas são completamente diferentes. O que eu, enquanto profissional, não posso esperar é que só a empresa invista em mim, porque a carreira é minha, não é da empresa. Eu sou profissional do mercado. Eu sou o dono e o protagonista da minha vida. Então, se eu estou entendendo que o meu desempenho é mediano, eu preciso me movimentar. E se eu não tenho condição, no limite, eu chego para o meu chefe e digo, chefe, na moral, eu não tenho 200 como pagar o curso de Excel, não. Me ajude aí. Mas se eu nem isso faço... Depois eu vou arranjar um culpado para o meu insucesso. Sabe? Então, assim, eu sei que a gente estava e a ideia era essa, né? E ainda aí a gente vai caminhar para a empresa, mas toda vez que a gente empaca para falar de qualificação profissional, eu pessoalmente tenho uma dor com isso, porque eu acho que, como todo educador que escolheu a educação por vocação, e eu fui a menina de 17 anos idealista, que quis entrar para a educação e fazer uma formação em educação e ser professora. Olha, eu lembro que isso era uma coisa tão insana, porque meu pai dizia que eu não ia ser professora não, que eu ia morrer de fome. Ele já dizia que minha mãe morria de fome, então que eu não ia ser professora no país, que eu ia morrer de fome. E eu sempre achei aquela profissão encantadora. Mais pelo que eu aprendo do que pelo que eu ensino. Porque o meu entendimento como professora é que há uma multiplicidade, há uma diversidade de conhecimento tão grande que eu vou aprender. E isso é encantador para quem curte conhecimento. Perfeitamente. Muito bem. Então, para quem escolhe a educação, olhar para o nosso país e que para quem vem para as empresas e vê as pessoas tentando entrar no mercado de trabalho e terem uma dificuldade absurda, porque grande parte das empresas pede experiência profissional. Exato. Isso é com que a gente lida aqui. E muitas outras começam a abrir frentes para o primeiro emprego. Eu sempre falei muito bem de uma indústria que é muito marginalizada no país, que é a indústria de contact center. E eu sempre falei muito bem dessa indústria porque ela é uma das indústrias que mais permite o acesso do colaborador ao mercado de trabalho, do profissional ao mercado de trabalho. Essas empresas, às vezes, têm operações com 60% do seu quadro com o primeiro emprego. E dali o cara vai desenvolvendo e vai chegando, de alguma forma, a acesso à renda no nosso país, né? Então, esse olhar do que a empresa vai desenvolver, do que o profissional tem que cuidar, é um olhar casadinho, né? Agora, quando eu penso, eu digo, em médias e grandes empresas, eu devo acreditar a elas uma responsabilidade maior no desenvolvimento dos profissionais. Faz sentido para você? Faz. Faz sim, todo sentido. Né? Porque assim, eu já cheguei num patamar de crescimento e aí agora vamos caminhar para o grande. Você anda em grandes contas, um bocado por aí. Onde é que esse cara corre o risco de quebrar? O cara que já está aqui no topo. Financeiramente, o que é que ele precisa evitar ou qual é a besteira que ele pode fazer que pode fazê-lo quebrar? Ele perder a essência do seu mercado. Porque assim, ó, se eu estou numa operação, quanto mais eu cresço, mais problema eu tenho na prática, do ponto de vista operacional. Eu tenho mais resultado, eu tenho mais lucro, eu tenho mais receita, mas eu tenho mais coisas para cuidar. Então, se eu cresço e eu não tenho a noção disso, posso cometer uma falha aí muito, muito grande que é desequilibrar minha relação custo-venda, custo-resultado. Eu posso crescer demais meu custo operacional sem perceber e achar que estou tendo bons resultados porque aumentei o meu faturamento
E isso, no médio prazo, pode ser ruim para mim. As empresas não quebram hoje, Fá. Quando as empresas fecham hoje, ela já quebrou há 5 anos. Então, as decisões, elas começam sem você perceber. Por isso que, trazendo um pouco mais e reforçando o que você trouxe aqui na parte de desempenho, na parte de educação, é fundamental dentro de qualquer negócio, porque isso vai lhe dar informações para que você possa entender e conhecer o fluxo de crescimento do seu negócio. Crescer é bom, é importante, é necessário, massa, mas eu preciso saber como é que está esse meu crescimento. Não basta só eu crescer. Eu preciso entender, como nós falamos daqui a pouco, eu preciso entender essa relação do volume de crescimento com o meu custo e do resultado que eu estou tendo. Ele precisa ser crescente também. Eu preciso aumentar, investir na minha operação, sim, massa, aumentar minha equipe, sim, massa, mas qual é o reflexo disso no meu resultado? Esse é o número que a empresa, esse é o indicador que a empresa precisa acompanhar. Porque às vezes o empresário ele acha que o bom é só crescer, eu aumento meu faturamento, ok, mas eu preciso ver essa relação, porque nem sempre isso acontece de forma linear. Né? Eu nem sempre o aumento das minhas vendas vem acompanhado do aumento do meu resultado. Depende de como é que eu trato esse meu custo operacional. E aí, é lógico, tem vários segmentos. Empresas de serviço sofrem menos com isso, porque tem menos custo operacional. Mas comércio e indústria sofrem muito com esse tipo de situação. Então, é importantíssimo você ter essa noção. Porque aí você vai crescer massa, mas eu estou crescendo sustentavelmente. Eu estou crescendo de forma que eu consigo pagar minhas contas, pagar meus custos, pagar meu imposto, pagar meu colaborador, gerar mais ganho para ele, melhorar o desempenho, melhorar minha meta, melhorar a premiação. Então, ou seja, todo o contexto cresce junto. Na hora que você começa a crescer e você começa a se preocupar, poxa, peraí, esse mês eu não consegui pagar tal conta, esse mês eu tive que atrasar o imposto, esse mês eu paguei salário atrasado, peraí, então tem algo errado. Porque não faz sentido. E aí, indo mais para a questão prática mesmo. Não vamos aqui nem entrar no mérito de análises rebuscadas do ponto de vista financeiro. Questão muito prática. Não faz nenhum sentido eu crescer e faltar dinheiro para pagar as contas. Tem algo errado. Eu tenho que descobrir onde é que está o erro. Se está no controle, se está no custo, se está na venda, se está no preço. Olha que negócio interessante. Será que meu preço está adequado? Você está trazendo assuntos ótimos. Custo, certo? Preço... Onde é que está o problema? Custo, no produto, preço, no custo, né? no preço. Receita bruta, né? Resultado. Endividamento. Eu queria que você falasse sobre isso. Endividamento. Pois é. Vamos lá. Eu lembro que esse era uma... Vou te trazer um entendimento meu na época. Quando eu abri a empresa, quando eu pensei no projeto, e eu tenho um perfil conservador, né? Caminhando para cá, se o pior acontecer, eu lembro que toda vez que eu ia orientar alguém numa tomada de decisão e que era para uma coisa melhor, para um crescimento, uma proposta de emprego, eu traçava os 3 cenários e dizia, vamos lá, o que é que de pior pode lhe acontecer? E se esse pior se manifestar, qual é o caminho que você tem para resolver isso? Uma coisa na minha cabeça era, Deus me livre de endividamento, né? Da coisa do buscar capital. E aí a gente vai crescendo, vai entendendo, vai vivendo, vai apanhando ali no negócio e vai entendendo que a coisa talvez não seja dessa forma. O que é que significa, o que representa? Existe endividamento saudável? Bom, vamos lá. Vamos só arrumar os conceitos. Endividamento é ruim. Ok. Dívida não. Opa! Pois é, ensina isso aí pra gente, professor. Né? Porque eu tenho medo dos dois. A dívida, vamos chamar dívida. O que é a dívida, Fá? Eu quero comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro para pagar ele à vista. Mas se eu pagar ele em parcelas suaves de 500, 700 mil reais, eu consigo pagar no meu orçamento. Perfeito. Então foi a forma financeira que eu encontrei de comprar um carro. Então agora eu tenho uma dívida, mas que eu consigo honrar. Mas que eu consigo pagar. Ok. É a diferença, conceitualmente falando, de falência e insolvência. E trazendo isso para o exemplo empresarial. Perfeito. A falência é quando eu tenho dívidas maiores que meu patrimônio. Não adianta eu vender tudo que eu não vou pagar tudo. Perfeito. Insolvência, eu tenho mais patrimônio do que dinheiro líquido, do que caixa. Okay. Ou seja, eu não consigo pagar a fatura do meu cartão, mas se eu vender meu carro, eu quito minhas dívidas e ainda sobra dinheiro. Isso é insolvência. Perfeito. Então, dívida, ela é necessária em algumas situações, tanto na vida pessoal quanto profissional, quanto na empresa. O endividamento é o descontrole da dívida. Então se eu faço uma dívida, eu cheguei lá, eu como empresário, quero ampliar o meu negócio, fui ali numa instituição de fomento, botei um projeto, captei um recurso, investi, comprei mais uma máquina, ampliei minha planta, seja lá qual for o meu negócio, e essa ampliação me gerou mais receita. Consequentemente, mais lucro, mais resultado.
Esse novo resultado vai ser suficiente para eu pagar essa nova dívida que eu fiz e ainda sobra mais. Ok. Ponto. Essa é a decisão Perfeito. inteligente. Agora, na hora que eu faço a dívida sem fazer essa conta, sem saber para que lado vai, essa dívida pode se tornar um endividamento. O que é o endividamento? É na hora que eu não consigo pagar essa dívida. Na hora que essa dívida ela fica maior do que o meu resultado operacional. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou viver para pagar a dívida e o meu lucro não sobra. Aí é ruim. Como eu já tive um exemplo de uma empresa que eu dei consultoria uma vez, que é assustador esse case. A empresa tinha, acreditem, 23 contratos de capital de giro de empréstimo de curto prazo. 23. Meu Deus. Ela tinha 23 datas durante 30 dias de contratos debitando. Na conta dela de vários empréstimos, ou seja, 23 contratos de empréstimo de capital de giro. Qualquer dinheiro que caísse sumia. Quando você somava todas as parcelas, ou seja, os 23 contratos, representavam mais que 50% do faturamento dessa empresa. Não precisa ser gênio em finanças para saber que ele quebrou. Então, como é que isso começou? Começa assim, ó. Eu cheguei no primeiro mês, não deu dinheiro para pagar a folha. Aí eu vou lá, tomo um empréstimo de capital de giro e pago a folha. Mas veja, se eu não tinha dinheiro para pagar a folha esse mês, no mês que vem eu não vou ter nem para pagar a folha, nem o empréstimo. E nem para pagar o empréstimo. Aí eu vou e tomo outro empréstimo. E assim vai. Então, na hora que você, empresário, chega nessa situação, vai olhar o seu financeiro, vai olhar o seu número. Por isso que eu insisto nessa questão do controle financeiro. Para você entender o que está acontecendo financeiramente com o seu negócio. Voltando para o tema da dívida, a dívida ela não é ruim. Ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros é excelente. Eu pego o dinheiro emprestado aqui, boto no meu negócio, gero mais dinheiro, né? Ganho dinheiro, pago a quem eu tomei o empréstimo e ainda sobra dinheiro para mim. Melhor negócio do mundo. Todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou nessa operação. Agora, para que isso aconteça dessa forma, você precisa ter o pé no chão, precisa calcular, precisa planejar, precisa entender o seu negócio. Tem empresários, como você que tem um perfil conservador, eu também, isso não tem erro nenhum. Eu prefiro também não tomar crédito, tanto quanto eu puder. Uhum. Mas não tem nada de errado em tomar crédito, em se alavancar. É assim que as empresas crescem. Perfeito. Ou vocês acham que as grandes empresas que estão aí no mercado, né, os grandes players, as grandes Big Four, né, estão aí como? Né? Elas estão aí se capitalizando, se alavancando com capital de terceiro para poder melhorar o seu negócio. Não tem nada de errado nisso. Perfeito. O errado é você não saber fazer a conta. E aí você se perder em vários contratos de empréstimo, seja de que forma for, e isso ficar irrazoável dentro da sua operação. Eu não posso ter um nível de endividamento que tire a minha capacidade de resultado. Isso quebra meu negócio. E antes de quebrar o negócio, e aí eu acho que vira bola de neve. Pode ser filosofia aqui, porque naturalmente um ambiente de trabalho de uma empresa que passa por problemas financeiros de tal proporção é insuportável. Total. Porque aí você vai pressionar para vender mais, você vai pressionar para cobrar mais. A palavra é essa. A gente vive com pressão naturalmente. Perfeitamente. Mas quando as coisas chegam nessa proporção, isso vira doença. Você sabe o empresário, como é que ele pode perceber, empresário que está nos ouvindo agora, se você está num cenário bom financeiramente ou não, na seguinte relação. Na hora que você, ao negociar com o fornecedor, você tem dois caminhos. Ou você pede prazo, ou você pede desconto. Ok. Se você pede desconto, significa que você está bem financeiramente, você tem dinheiro para pagar à vista. Se você começa a se preocupar muito com prazo, significa que seu caixa não está legal. Na hora que você pede desconto, você está pagando mais barato por aquele insumo, por aquele serviço, por aquele produto. Isso melhora seu resultado. E que você vai usar e que tem total relação com a sua produção, exatamente, com o que você vai faturar. Então, se eu vou comprar uma matéria-prima e o meu fornecedor lá de matéria-prima me dá 10% de desconto se eu pagar à vista, olha que negócio massa. Qual é o investimento hoje de curto prazo, renda fixa, que ele dá 10%? Que lhe rende 10% ao mês? Nenhum. Não é minha área, mas eu acho que nenhum. Só o de alto risco, talvez. Sim. Né? Não vou nem falar 10% ao mês, 10% ao semestre hoje. Hoje a Selic está em 12,5%, então ao ano. Então imagine que você vai comprar uma matéria-prima que você compra regularmente e você tem 10% de desconto naquela operação. Vamos imaginar que para os próximos 3 meses, você está ganhando 10% em 3 meses. Aproximadamente 3,3% ao mês de ganho financeiro. Qual o investimento de curto prazo que lhe dá isso? Nenhum. Perfeito. Mas se você só consegue fazer isso se você tiver uma boa gestão financeira. Sim. Então, quando o empresário começa a se preocupar muito com prazo, eu quero prazo, significa que ele não está bem com o seu caixa. Então, fazer uma reserva financeira para você conseguir, em algumas situações, pagar à vista para ter desconto, você ganha competitividade operacional. Porque se o detalhe da sua formação de preço está no custo que você tem,
Se você ganha 10% de desconto na matéria-prima, você ganhou 10% menos de custo. Sim. Você consegue ou ganhar mais no seu lucro ou baixar seu preço para ter competitividade de mercado. Então, é muito importante isso. Então, o empresário tem que ter esse olhar para que ele consiga ter uma gestão financeira, uma gestão operacional mais eficiente. Então, dívida e endividamento são coisas diferentes. Dívida, sim, pode acontecer, deve, desde que planejado. Endividamento é perigoso, porque endividamento, como você bem trouxe aí, você cria um clima organizacional ruim, você começa a ter que forçar a venda, e força a venda você vai baixar preço, porque você quer vender em volume, você vai aumentar seu custo operacional, e não se engane, a sua equipe percebe isso. Sim, quando claro. o seu time percebe que a empresa não vai bem das pernas financeiramente, você perde credibilidade, você pode perder bons talentos, você pode ter todo um problema operacional, porque o cara, se ele achou uma oportunidade numa empresa que ele entende ser mais confiável, ele vai embora, porque essa empresa aqui vai quebrar. Então, tudo isso faz parte. Então, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, controle financeiro é fundamental. Eu lembro que uma vez eu assessorei um cliente para... Foi muito engraçado. Ele é do segmento de estética. E tem um produto extraordinário, tem uma estrutura que era reconhecida, de qualidade, atendia um público específico que poucas pessoas faziam, que ele fazia para esse público, mas ele nunca conseguia ter conforto, o mínimo de tranquilidade financeira, o mínimo. E ele não sabia quanto ele estava pagando para fornecedor, ele não sabia se o preço era justo, ele não fazia um orçamento, e era uma coisa surreal. E aí, na época, lamentavelmente eu não lhe conhecia, isso tem muitos anos, eu disse, olha, essa não é a minha praia, eu vim aqui para te apoiar na parte das pessoas, de quem vai compor seu time, de como é que você vai conduzir isso, mas eu recomendo que você procure apoio e ajuda de alguém que entenda de finanças, de um consultor financeiro, de uma empresa de gestão financeira. Até lá, mas agora eu não posso fazer... Então, vamos fazer o seguinte, você precisa ter pelo menos alguma clareza. Eu vou te mandar uma planilhinha básica e você vai registrar aqui as suas coisas para pelo menos você ter noção, porque você nem sequer olha o seu extrato de conta bancária. Você não faz um fechamento semanal, então você precisa ter uma noção disso. E aí eu lembro que foi muito engraçado, porque ele fez assim, eu não estou falando de uma empresa fundo de quintal, é bom deixar isso registrado. Perfeito. Eu estou falando de uma empresa que atua, inclusive, em território nacional, com um produto que só ela tinha, que teve visibilidade via mídia e tal. Aí ele me fez a seguinte pergunta, ele disse, mas espera ainda, nisso aqui que você está me mandando, eu vou ter que anotar tudo que eu gasto? Eu disse, não, você não está me perguntando isso. Ele, não, mas isso vai ser muito complicado. Então, é isso. Parece assustador, mas isso não é brincadeira, isso não é história da carochinha. Bom, eu também não preciso te dizer que depois de alguns meses, a gente não avançou no projeto, ele finalizou ali, ele começou a ter uma série de problemas. Era uma empresa familiar, né? E tudo bem com as empresas familiares, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente entra em um cliente e vai falar de profissionalizar o RH, eu tenho uma frase que é a seguinte, cara, você pode ser de qualquer tamanho, você não pode ser amador. Esse é o único ponto. Você pode querer ser pequenininho, você pode querer atender só o pequenininho, você pode querer atender o micro, o médio, o grande. Você pode ser o tamanho que você definir para o seu negócio, o que você não tem o direito de ser. Se você está pensando no seu negócio enquanto perenidade, enquanto continuidade, enquanto crescimento, é amador. Eu acredito que o mercado não tem espaço para o amadorismo, Edísio. Verdade. E eu entendo que o financeiro exerce uma grande influência nesse sucesso ou não das organizações. Na verdade, eu acredito, eu não pensaria em nenhuma outra pessoa para começar o ArtaCast, porque, por tudo, pela minha absoluta admiração por você, mas porque eu entendo também que as nossas áreas, elas andam assim, ó. Totalmente. Grudadinhas. O que as pessoas fazem, o preparo das pessoas, a gestão das pessoas interfere diretamente no que essas pessoas vão produzir. E, naturalmente, no que isso vai gerar de grana para a organização. Deixa eu te contar uma coisa, pensando agora nos líderes. E aí eu quero deixar isso para você e te contar e te perguntar sobre liderança, de maneira geral. Pensando no empresário, na média liderança, a gente tem um estudo em liderança que eu repetidamente falo sobre ele, porque cultura se forma pela repetição. Você sabe disso, né? Então eu tenho a expectativa que a gente vá falando isso e que as pessoas vão entendendo e vão absorvendo e vão modificando os comportamentos relacionados a isso. A liderança, o clima organizacional, o clima de uma empresa, o nível de felicidade de uma organização,
define até 1/3 dos resultados financeiros dessa organização. Esse número, para mim, é assustador. Esse número é de uma pesquisa produzida por Dr. David McKeown, Dr. Daniel Goleman e a Ray Consult em Harvard. Mas tem um dado mais assustador sobre isso. Bom, eu estou falando das pessoas felizes, né? Então, a princípio, fazer pessoas felizes não é uma coisa de eu sou legal, eu sou paz e amor, eu sou do bem. Não, eu estou preocupado com se eu faturo, se eu ganho 100 dinheiros por mês, eu estou preocupado com 33 dinheiros do que eu ganho. Exatamente. Porque 33 dinheiros vêm do clima. Agora, a outra informação assustadora é a seguinte: o elemento que mais interfere no clima organizacional é a liderança. É o estilo de liderança. A atuação dos líderes interfere no clima a ponto de interferir em até 1/3 dos resultados operacionais. Tem outro estudo que fala que as pessoas não se demitem das suas empresas, e sim dos seus líderes. E a gente sabe que o setor financeiro é um setor de cobrança e de controle. Deveria ser. Na sua trajetória, quando a gente fala de gestão de pessoas, do gestor financeiro, o que é que você entende, diz que são os principais erros que esse gestor financeiro comete com a sua equipe que impacta no resultado? Eu acho que a centralização da informação. Ok. Vamos lá, eu vou começar a responder pegando Te provoquei gancho, com isso aí, né? com o gancho do que você trouxe em relação à liderança. Eu concordo plenamente que a liderança, isso eu tenho vivido na prática, que a equipe é reflexo da liderança, ponto. Em todas as áreas. Sim. Né? Então, se eu tenho a área financeira, ela não só é uma área que exige muito cuidado, muito controle, muita atenção, muito trabalho minucioso, assim como ela é uma área que envolve questões éticas importantes. Né? E na hora que você tem uma estrutura da área financeira, falando da área financeira, você tem um líder financeiro que ele não consegue demonstrar ou transmitir segurança para sua equipe, que ele não consegue transmitir postura ética, ele certamente terá uma equipe também não ética, também não comprometida, e o risco dele ter problemas operacionais ali é muito grande. Uhum. Eu não sou da área de pessoas, para isso aprendo com você a cada dia, mas eu sou da seguinte premissa: a liderança ela só se constitui pelo exemplo. Eu não consigo conceber liderança se não for pelo exemplo. Eu não posso querer que o meu colaborador, que o meu parceiro, faça algo que eu não faço. Se ele não se vir espelhado em mim, ele não vai desenvolver o que eu faço. Eu não posso querer que ele seja ético se eu não sou. Eu não posso querer que ele respeite as pessoas se eu não o respeito. Então eu preciso gerar nele não o poder da autoridade, mas o poder da liderança. Ou seja, ele precisa fazer o que eu quero ou o que eu preciso que ele faça por respeito, por consideração, seja que conceito, não por obrigação. Eu não acredito nessa ação por obrigação. Eu estou muito longe de ser um exemplo de liderança, não tenho dúvida disso. Eu sou tecnicamente razoavelmente adequado da minha área, mas liderança não é a minha praia. Eu exerço por força da minha profissão. Eu não vou dizer stop. Certo? Mas eu, por experiência própria, eu não consigo conceber. Eu nunca segui nenhum líder meu se não fosse por admiração. E aí a gente vem para a área da psicologia. Eu não posso amar quem eu não respeito, quem eu não admiro. A admiração e o respeito é precedente ao amor. Do amor. Ponto. Tá? Então você não segue quem você não admira. Então eu preciso exercer. E para eu exercer a admiração em alguém, eu preciso ser o exemplo. É muito simples isso. Então eu preciso chegar no meu horário, eu preciso ser comprometido com o meu trabalho, eu preciso ser atencioso com as pessoas que estão comigo, eu preciso ter compaixão com minha equipe. Eu preciso entender que não é só trabalho, só resultado. Eu preciso entender o dia que ele não estiver bem e se ele tiver um problema pessoal. Eu preciso ter essa sensibilidade. Eu preciso trazer a coisa humana para a minha operação da liderança. Essa volto a dizer, não é minha praia conceitual, mas é o que eu aprendi e que eu exerço. Então, eu não consigo conceber. Então, se numa liderança na área de gestão financeira, se o diretor financeiro, se o gestor financeiro, se o CFO, né, ele não tiver essa capacidade de inspirar a sua equipe, ou seja, e aí eu vou trazer os elementos da educação que você trouxe, eu vou trazer os elementos do desempenho que nós falamos aqui exaustivamente hoje. Se ele não trouxer isso e usar isso como elemento incentivador para a sua equipe, e ele for o exemplo, ele não vai conseguir liderar. Ele vai achar que lidera.
mas a equipe vai fazer o que ele precisa quando ele estiver presente. Quando ele não estiver, vamos se fazer o que se quiser fazer. E aí, Sim. minha amiga, você vai fatalmente ter problemas no médio e longo prazo com seu trabalho, porque o líder, ele depende, ele precisa do time, ele precisa da equipe, ninguém lidera sozinho, ninguém constrói nada sozinho. Então, ou eu tenho um time que compra a minha ideia, que acredita em mim, que confia, ou eu não consigo criar, eu não consigo produzir. E eu lhe digo, eu sou um exemplo vivo disso. Ai, eu fiz uma viagem no tempo. Vocês sabem que eu ocupei uma função como diretora numa empresa que chegou a ser a maior empresa do seu segmento das Américas, né? Eu morei em São Paulo 3 anos e eu tive como líder um vice-presidente financeiro. Foi minha primeira experiência sendo liderada por um vice-presidente financeiro. E um dia eu disse para ele que eu desconhecia, e eu tinha um orçamento absurdo nas minhas mãos, porque a gente cuidava da gestão do relacionamento com o cliente, de 220 projetos, e nós fazíamos muitos eventos para esses clientes. Então, eram eventos caríssimos. Então, era uma coisa de... E eu lembro que a relação de confiança dele se estabeleceu comigo, porque na hora que eu assumi a área, tinha uma prática de se trabalhar com o mesmo fornecedor. E o único fornecedor. E aí eu cheguei para fazer o primeiro evento, estou vendo o orçamento de um fornecedor, e eu perguntei para a equipe, cadê os outros orçamentos? Ah, não, mas a gente já confia nele, o trabalho dele é ótimo. Eu disse, ok, mas a gente está no Brasil e com certeza esta não é a única empresa. Não estou dizendo que ele está fora do jogo, mas eu preciso conhecer o preço de outros. E aí eu lembro que a gente negociava cada um dos pontos e a minha premissa é que as relações precisam ser ganha-ganha. Perfeitamente. Não pode ser legal para você e ruim para mim, bom para mim e ruim para você. Não pode. Não faz o menor sentido. As relações comerciais devem estar pautadas, no meu entendimento, por essa dinâmica, né? Da relação ser ganha-ganha. E a negociação faz parte disso, mas para que seja saudável para os dois lados. Enfim, o fato era que era um fornecedor que estava com uma série de vícios e que a equipe tinha uma série de comportamentos inadequados, porque o gestor anterior havia acostumado esse fornecedor com práticas de presentinho aqui, facilidade ali, desconto aqui, que é exatamente a ruptura da questão ética. Perfeito. Esse, para mim, é um ponto inegociável. Inegociável. Então, não tem negociação. Não tem conversa. E foi um grande impacto com a equipe, porque a equipe tomou um susto, entendeu aquilo de maneira impositiva, porque eu disse, eu lembro que eu disse uma frase para essa equipe, eu disse, olha, é melhor que eu pense que vocês foram omissos e não cúmplices. Perfeito. Eu só tenho 2 caminhos. Ou eu entendo que vocês foram omissos, e isso é grave, mas eu consigo resolver. Agora, se eu entender que vocês foram cúmplices, eu não tenho o que fazer, porque eu não resolvo o desvio de conduta ética. Aí eu lembro que eu tive essa conversa com o meu líder e ele não tinha noção dessas coisas por uma série de outras razões, então para ele foi uma grande surpresa e uma triste surpresa. E a gente começou a estabelecer a relação de confiança da gente daí. Eu me recordo que nos 3 anos que nós trabalhamos juntos, 2 anos e pouquinho, eu nunca ouvi um não desse líder para nenhuma solicitação que eu fiz. Mas também ele nunca ficou sem as informações necessárias. E uma vez eu disse para ele, você é o cara mais estrategista que eu conheço. Ele me perguntou por quê. Eu digo, porque você me dá tanta paz que eu não tenho 1 minuto de paz. Porque você me dá absoluta liberdade e autonomia para o meu trabalho e eu não consigo ter 1 segundo de paz porque eu não posso lhe decepcionar. Pensar que eu vou lhe decepcionar, para mim, é devastador. Exatamente. Eu não posso decepcionar você em circunstância alguma. E ele era um gestor financeiro e o elemento mais forte nele, para mim, era essa absoluta transparência, integridade, uma forma muito clara. Então, não tem como você decepcionar um líder e não se cuidar e não buscar ser melhor quando você admira, né? Então, você falou de uma... Não é virtude, porque isso não deveria ser virtude. Integridade não deveria ser virtude. Exatamente. Ética não deveria ser virtude. Deveria ser a nossa essência, base de comportamento, né? Exatamente. Eu acho que esse líder de liderança, acho não, né? Quando a gente acha, a gente... Eu acredito que esse gestor, em especial na área financeira, mas qualquer gestor, além do exemplo, e você trouxe todos os elementos principais, exemplo, compaixão, investimento nas pessoas, olhar para o outro, desenvolvimento, mas ele precisa... Eu ia para Paulo Freire, mas eu vou voltar para cá para um outro conceito, da humildade. Exatamente. Porque se o líder não entende, né, tem
Tem uma turminha que escreve sobre liderança servidora. Eu tenho um medo desse conceito também, porque ele pode ser mal interpretado e entendido como submissão, e não é isso. A liderança tem autoridade, não é ruim ter autoridade, não é ruim ter poder. O que você faz com esse poder, com essa autoridade, e para que fim você usa, que é uma outra história, né? Mas a liderança, essencialmente, precisa ser servidora. Eu concordo. Se eu não entendo que o título que eu tenho de supervisor, coordenador, gerente, superintendente, diretor, CEO, CFO, presidente, conselheiro, se eu não entendo que cada título desse que eu conquisto só aumenta a minha responsabilidade em servir ao outro e em tornar a vida do outro melhor, o que é que eu estou fazendo numa função de liderança? Perfeitamente. E se eu for fazer um fechamento com tudo que a gente conversou aqui agora sobre isso, sobre desempenho, sobre grana, como é que as pessoas que cuidam do meu dinheiro na empresa, que cuidam da minha operação, farão isso com admiração, com amor, com dedicação, se eu não me coloco na posição de servi-los? Eu vou gerar o sentimento contrário, de mágoa, de ódio. Aquilo que eu brinco vai agarrar ódio. E uma liderança feita pelo medo, no meu entendimento, também é um dos fatores que contribuem para o fim do seu negócio. Totalmente. Porque a minha lógica precisa ser de respeito e não de medo. Autoridade e o autoritarismo são coisas diferentes que precisam ser cuidadosamente cuidados. Né? E isso é fundamental. Fundamental. Lógico que você tem momentos de tensão, tem momentos que você, na condição de líder, precisa puxar a rédea para não perder o controle. Sem sombra de dúvida. Momentos que sim. Mas isso não tem nada a ver com falta de humildade, com falta do exercício pleno da autoridade e não do autoritarismo. Né? Então, acho que são coisas bem distintas e eu queria lhe provocar uma pergunta sobre esse tema ainda, Fá, que é o seguinte. O líder, ele nasce líder ou ele pode se formar líder? Eu tenho minha opinião sobre isso, mas isso é uma questão conceitual que foge às minhas habilidades para responder e eu queria largar isso. De jeito nenhum. O líder, ele nasce líder ou se ele não nasceu líder, digamos assim, ele pode se formar um grande líder? Olha, se a gente tivesse trazido aqui uma garrafinha de vinho ou uma cervejinha, esse papo ia render, né? A gente está aqui com um super parceiro que cuida da gente. Ô, Cris, depois você tem que me contar como é que eu faço propaganda do seu estúdio, hein? Porque isso aqui é sensacional. Né? Isso vai aparecer na gravação. Não vamos cortar isso, precisa aparecer. Afinal, a gente vai estar aqui todo mês numa estrutura que é maravilhosa, com um parceiro que é sensacional. Porque o que acontece? Para responder isso, olha, eu sou uma educadora, você sabe disso, e eu acredito absolutamente que a gente aprende o tempo todo. Liderança é uma habilidade que pode ser aprendida e que pode ser desenvolvida. A gente tem as duas coisas. O meu entendimento, e que não constitui uma verdade absoluta, certo. Pela minha experiência, eu entendo que existem pessoas que nascem com aquela habilidade, que desenvolvem... Vamos lá, eu não sei fazer uma reta de régua. E tem um cidadão de 5 anos de idade que pinta um quadro que você fica assim. Eu não tenho a menor condição de me dizer que aquilo não é um dom, é um talento e que ele vai aprimorar, ou ele pode não fazer nada com aquele talento. Mas aquilo é dele. Isso. De alguma forma, aquilo apareceu... Veio geneticamente, veio biologicamente, veio como um dom, como a gente queira entender isso, foi estimulado, mas está ali. Então, algumas pessoas também nascem com uma habilidade resolutiva, proativa, de enfrentamento, o meio em que elas foram, criadas, as circunstâncias que elas foram submetidas, favorece o desenvolvimento de certas habilidades, além da sua própria estrutura de personalidade. Ponto. Mas para quem não tem isso, pode desenvolver? Pode. E mesmo quem tem isso, precisa aprender a aprimorar. Porque senão você corre o risco de viver extremos. E eu morro de medo dos extremos. Morro de medo dos extremos. Agora, o que eu não acredito é que qualquer pessoa pode liderar. Ponto. Ok? Ok. Então, é um ponto diferente. Pode parecer contraditório, mas você está dizendo que a habilidade pode ser desenvolvida? Sim, pode. E pode ser aprendida? Sim, pode. E pode ser aprimorada, sem sombra de dúvida. Mas isso não quer dizer que qualquer pessoa pode liderar. Inclusive porque ela pode não querer liderar. Ou porque ela tem tantas crenças equivocadas sobre a liderança que se ela não estiver disposta a abrir mão dessas crenças, vai ser um horror. Tá certo? Eu ouvi uma vez de uma líder, e não tem muito tempo, não. Eu não vou estimar o tempo exato para não entregar o ouro, porque quem for puxar meu currículo vai dizer, opa, eu sei onde foi isso. E eu vou me complicar, mas vamos colocar numa linha do tempo aí de 20 anos. Eu ouvi o seguinte feedback de uma gestora.
Olha, você é ótima com pessoas, mas você tem que aprender a pegar no chicote. Esse negócio para mim foi tão brutal que eu pedi demissão dessa empresa um mês depois. Eu já tinha entendido que aquele lugar não era o lugar que eu deveria ficar. E um mês depois eu pedi demissão. Por uma razão muito simples, isso é uma crença, no meu entendimento, completamente equivocada. Totalmente. Completamente equivocada, o que não quer dizer que eu não vou ser assertiva em algum momento, que eu não vou trabalhar no quadrante 1 da liderança, que é de ser diretiva, a situação é nova, o momento é tenso, a situação é de crise, epa, tá na minha mão aqui, e não é o momento de ser democrático, por exemplo, que é um outro estilo. Exatamente. Mas chicote? Opa! E o engraçado é que a pessoa nem olhou para minha cor de pele, né? Porque se ela tivesse feito uma referência, ela teria entendido que a fala dela foi, inclusive, infeliz. Exato. Porque eu represento uma raça que sofreu no chicote. Exatamente. Ok? O cabelo tá louro porque eu já tô uma pessoa de quase 50, então eu sou grisalho ou eu sou loura, não é? Mas o meu povo original sofreu no chicote e não tem graça não em aprender no chicote. Exatamente. E não tem graça não em produzir no chicote. Essa é uma expressão infeliz, mas que lamentavelmente ainda é a crença de muitos líderes, de que eu preciso gritar, mandar, impor, bater na mesa para obter resultado. Rapaz, você vai obter ódio. Então, se esse cara não está disposto a mudar esse modelo mental, ele não pode liderar. Não tem a mínima condição. E esse formato, hoje em dia... Ele não pode, até uma arrogância da minha parte dizer isso, porque ele pode, ele não deveria. Se ele está lá, ele pode. Se ele disser que vai abrir uma empresa e vai liderar a gente, ele pode. Ele não deveria. Uhum. Porque o impacto que ele causa na vida das outras pessoas e a marca que ele vai deixar na vida das outras pessoas é visceral. E aí a gente vai entrar numa outra esfera, que é um outro podcast, que é um outro ArtaCast, para a gente falar do adoecimento das pessoas no ambiente de trabalho, né? Mas que também tem direta relação com o estilo de liderança. E que vai custar grana. Ó, de novo, gente, grana. Yeah. Porque isso vai custar uma grana. Eu vou lhe dar duas contas, você sabe mais do que eu. Vai aumentar a sinistralidade do plano de saúde na veia. Então, meus caríssimos líderes, empresários, equipe infeliz aumenta custo de plano de saúde, Total. aumenta absenteísmo, aumenta turnover, faca no seu orçamento. Absolutamente. Sem falar da redução da qualidade e da produtividade. Reduz sem produtividade, aumenta o acidente de trabalho, dependendo do segmento. Sem falar nisso. Mais. Então, liderança pode... Algumas pessoas, eu acredito que nascem com esse talento, mas eu não tenho dúvida que ela pode ser aprendida, estudada, senão eu contrariaria a minha crença na educação. Eu contrariaria o meu papel numa sala de MBA. Exatamente. De ensinar, de apoiar, de facilitar o aprendizado de executivos, de líderes, de pessoas que precisam olhar para isso e dizer, opa, eu estava fazendo errado. Você quer ver uma coisa bem boba nesse processo? Um feedback. Você está lá com o seu gestor financeiro e que ele deu um super vacilo num orçamento, numa conta, numa aprovação, gerou um prejuízo de tributo, não calculou, pagou, não pagou a coisa ali no dia e tal. Desculpa. Se você não organizar esse feedback de maneira estruturada, você não deu a chance a esse cara de aprender. Exato. E tem uma série de líderes que estão aí que não sabem aplicar um feedback, que não sabem dar um retorno do desempenho de um profissional. Muitos. E que fazem isso sem se preparar. Eu tenho uma felicidade de dizer a você que eu lidero desde os 18 anos de idade formalmente. Se eu contar os meus vizinhos, coitados, que sofreram o início da minha liderança infeliz e autocrática, ainda bem que eu aprendi, porque eu fazia os pobres escreverem 200 vezes, não vou desobedecer a professora. Meu Deus. As mães me agradeceram, porque a caligrafia ficou boa, mas os meus coleguinhas de prédio, que bom que eu escolhi aprimorar esse negócio para não me tornar uma líder autocrática. Mas se você pega um cara que não faz um avanço e um desenvolvimento dessa história, lamentavelmente você não vai conseguir avançar num diacho de um resultado desse. Então, você pode aprender, pode desenvolver, mas você tem que estar disposto a isso. E tem uma coisa que a gente não pode fazer nada em gestão de pessoas, intervir na vontade do outro. Exatamente. Não tenho nenhum domínio sobre isso. Nenhum. Poxa, mas se a pessoa estiver passando por um momento difícil, é pontual. Mas se efetivamente ele não quiser, meu amigo... Não tem jeito. Não posso fazer nada. Né? Não tem então, jeito. se esse líder não está disposto a revisitar as crenças dele, a entender que pode liderar de outra forma, e que a liderança é a construção do exemplo, e que eu obtenho... Minha avó dizia que a gente pega mosca, muito mais moscas com mel do que com vinagre. Acho que essa é uma coisa legal para a gente pensar sobre isso. Muito, muito bom. Você, só para fechar esse tema de liderança, você falou aí da questão da sua trajetória, né, como líder, o quanto você melhorou. E tem um elemento nessa questão da liderança que eu
também entendo que é muito importante e atrapalha muitos líderes. E que me atrapalhou até um determinado momento da vida. Quando eu entendi isso, eu mudei minha forma de liderar e melhorei bastante, que é o elemento da vaidade. Liderança é poder. Falar sobre isso. É poder. Liderança é poder, você tem um poder. E assim como todas as pessoas, a gente evolui e a gente cresce. Então, até o momento em que eu entendi isso e que eu trabalhei melhor as questões ligadas à minha vaidade enquanto líder, enquanto gestor, quando eu consegui entender isso, eu mudei da água para o vinho e meus resultados melhoraram muito. Então, quando eu esqueci e deixei de lado a vaidade, porque eu sou humano, né? Todo mundo tem o direito de acertar e errar. Sem sombra de dúvida. Quando eu entendi que a vaidade estava me atrapalhando e eu me desprendi dela, eu melhorei absurdamente como líder, como gestor. Por quê? Porque eu passei a entender que se eu sou um líder e eu estou liderando uma empresa ou um setor que tem ali 10, 20, 30 funcionários, eu tenho 10, 20, 30 famílias que estão sob minha responsabilidade, que podem perder seus empregos se eu tomar uma decisão errada. Maravilha, maravilha. Então, o meu compromisso é com essas famílias, é com essas pessoas. Eu preciso ser um bom líder, eu preciso dar bons resultados, não só por mim, mas porque eu tenho ali famílias que se alimentam da minha decisão. Então, quando eu entendi isso na vida, eu melhorei muito minha carreira como gestor. Então, eu acho que esse é um ponto que nós, gestores, precisamos refletir muito. Nós temos poder, mas nós temos muita responsabilidade. E responsabilidade com coisa séria. Com coisa séria. Com a vida das pessoas, com a carreira das pessoas, com o sustento das famílias, direta e indiretamente ligadas àquela operação. Então, isso precisa ser refletido. Sem sombra de dúvida, meu amigo. Você me lembrou uma frase de filme, né? Do Homem-Aranha, a frase do tio do Homem-Aranha, né? Ele fala que com grandes poderes vem grandes... Eu não sei se é Homem-Aranha ou Batman, para eu não errar aqui agora no filme, na Marvel. Não, acho que é... E não procurar confusão, mas acho que é de Tio Ben, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ter essa consciência, né? Muito isso, muito isso. Olha, eu vou fazer aqui uma pausa, até para entender a nossa dinâmica, né? Nosso primeiro ArtaCast. Eu quero ratificar minha felicidade em ter recebido Edísio aqui. Espero que o que a gente partilhou aqui, isso aqui é uma partilha de ideias. Exato. Nenhum de nós aqui tem a pretensão, até porque não é possível, a gente reconhece isso, de ter sabedoria absoluta. O que nós posicionamos aqui vem muito do nosso aprendizado, da nossa trajetória, nas empresas, nos clientes que a gente atende, que as nossas empresas atendem, em especial nas pancadinhas que a gente levou da vida, né? Porque a gente aprende com amor, mas a gente aprende muito com a pancadinha, né? Com a queda. Eu não vejo problema em cair, em fracassar. Eu vejo o único problema em não levantar. Eu acho que a vida é preciosa demais para a gente não persistir, para a gente não fazê-la valer a pena, né? Então, que a gente tenha aproveitado esse momento, que vocês aproveitem esse momento com essa troca de conhecimento, e a gente vai fazer outros tantos momentos como esses. A gente segue à disposição, então contem com a gente, e que essa seja, né, um pontapé. Eu sempre gosto de pensar que a nossa troca de ideias foi capaz de gerar um insight, foi capaz de gerar... O que é que deixou de legal para você? Se cada pessoa que assistir a gente sair daqui pensando em mudar uma prática e pensar assim, uau, isso que ele falou me faz refletir isso, e eu puder fazer uma melhoria que seja, eu acho, meu amigo, que a gente já cumpriu mais um pouquinho do nosso papel. Nosso papel, né? Nosso objetivo, nossa missão de vida. Que é exatamente isso, perfeito. Né? Muito show, maravilha. Como é que você quer se despedir da nossa galera aqui? Agradecendo a você pelo convite, pela honra de me fazer presente aqui nesse primeiro ArtaCast, né? E foi muito massa, muito maravilhoso. Eu adoro falar de finanças, adoro falar de pessoas, adoro compartilhar um pouco do que sei para, como você disse, fazer as pessoas refletirem em suas vidas. Nós já temos hoje uma vida muito corrida, a dinâmica do mundo hoje é tudo muito rápido e às vezes a gente não consegue refletir sobre o óbvio. Sim. E num momento como esse, a oportunidade que a gente tem de olhar, de refletir, de entender que temos erros e acertos, que isso faz parte do processo. É porque estamos acostumados a só tomar conhecimento daquilo que deu certo. O que não dá certo, ninguém traz para evidência. É isso aí. Mas até dar certo, deu muitas vezes errado, né? Muito. Então não tem nada de errado em errar. O que a gente precisa ter a capacidade de refletir sobre isso e melhorar cada dia mais. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos. Muito obrigado, até a próxima. Ai, uma maravilha. Obrigada, meu amigo. Sensacional. Obrigada.
Ai, ô Cris, eu não sabia tempo, hora, duração, tem que ter um diacho de um relógio ali para eu ficar olhando. A gente tem que botar um relógio ali, porque eu não sabia se eu tinha gastado o tempo seu, se eu não tinha gastado, eu estava aqui zonza. O tempo Tava passando eu tudo nem vi. direitinho aqui, eu usava